Vou contar pra vocês a história do dia que eu expus pra toda a minha família que o meu irmão é gay. E fica que tem história nova. Eu e meu irmão, nós sempre fomos muito grudados, sabe? Sempre fomos muito amigos. Quando ele começou a descobrir a sexualidade dele, eu fui a primeira pessoa pra quem ele contou. E nós éramos confidentes, sabe? Melhores amigos. Até um determinado ponto da vida, nós éramos melhores amigos. Ele me contava tudo e eu contava tudo pra ele. Os meus pais, eles eram super preconceituosos com relação a isso. Então, era um dos motivos pelo qual meu irmão demorou muito tempo pra contar. Bom, pra eu contar, né? Justamente porque ele morria de medo da reação deles e do que eles iriam fazer quando descobrissem. Mas até aí tudo bem, o meu irmão vivia nas escondidas, ele tava feliz e tava tudo certo, eu tava ali pra apoiar e pra ajudar ele. Eu comecei a namorar um rapaz e eu era muito apaixonada por ele, gente, muito apaixonada. É claro que quando a gente começou ali a desenvolver o nosso rolo, meu irmão foi a primeira pessoa pra quem eu contei. Afinal, ele era o meu melhor amigo. Muitas pessoas começaram a falar que eu deveria ter cuidado com esse meu namorado perto do meu irmão. E quando eu comecei a questionar essas pessoas sobre o porquê disso, começaram a falar que tinha muitas histórias por aí de que ele era gay. E como meu irmão também era, todo mundo ficava falando que eu deveria ter cuidado com isso. E eu falava tipo, não, nada a ver, ele não é e tal, mesmo que seja, ele nunca vai fazer isso, meu irmão nunca vai fazer isso. Pois bem, o meu irmão fez. Não demorou nada pra eu descobrir que o meu irmão estava tendo um caso com o meu namorado. Juro pra vocês, se meu irmão chega pra mim e fala, gata, eu estou apaixonada pelo seu namorado quer ficar comigo, eu amo ele e tal, desculpa e tal, eu acho que eu até poderia entender. Mas quando eu descobri que meu irmão, além de estar ficando com o meu namorado, também estava falando que ele ia fazer de tudo pra destruir o nosso relacionamento pra que eles ficassem juntos, pra mim foi a gota d'água. Só pra vocês saberem, eu descobri pegando mensagens no telefone do meu namorado e quando eu conversei com alguns amigos, eles falaram que o meu irmão vivia falando isso pra todo mundo, que ele iria destruir meu relacionamento pra ficar com o meu namorado. E quando eu fiquei sabendo de tudo, eu perdi completamente a cabeça, eu perdi completamente a noção, assim, das coisas. Eu cheguei em casa atrás do meu irmão com muita raiva mesmo. E quando eu entrei, ele tava, tipo, sentado no sofá da sala com os meus pais. E eu cheguei gritando, eu cheguei ofendendo ele, falando um monte de coisa. E quando ele começou a perguntar por que eu tava agindo daquela forma, eu falei pra ele que era pra ele parar de agir como um falso e sonso que ele era, porque eu já sabia que ele estava tendo um caso com o meu namorado. E eu falei isso na frente dos meus pais. Quando eu falei isso, ele fez uma cara de maior susto, né? Porque meu pai e minha mãe estavam ali e tal. Aí meu pai começou a falar assim, como assim? Que caso com teu namorado? Tá ficando doido, não sei o quê. E, gente, eu tinha realmente perdido a cabeça. Então eu comecei a gritar, comecei a falar que ele era gay, que ele tava escondido, que ele tava pegando meu namorado e tal. Gente, eu expus tudo, gritei pra quem quisesse ouvir. O meu irmão começou a chorar, dizendo que era mentira, que era mentira, que era mentira. E eu falando pra minha mãe e meu pai que não era mentira, que era verdade. Que ele já tinha descoberto a homossexualidade dele há muito tempo, que ele nunca tinha falado. E eu, como uma trouxa, ficava ali protegendo ele tudo, pra no final de tudo ele me apunhalar pelas costas. Não tava nem aí, gente. Expus tudo que os meus pais precisavam saber. Meu irmão começou a chorar, né? Começou a pedir desculpas primeiro pra mim. E depois ele virou pro meu pai e, tipo, começou a se pedir desculpa e tal. Não vou negar pra vocês. O meu pai e minha mãe, como eu falei, são pessoas extremamente preconceituosas. Então, eles não quiseram escutar o meu irmão. Eles começaram a brigar, a gritar, a ofender e tal. E os meus pais mandaram, sim, ele ir embora da minha casa. Um lado meu ficou arrasado de ver o meu irmão saindo de casa daquela forma e por esse motivo. E o outro lado estava extremamente magoada e decepcionada com ele e enfiando na minha cabeça que ele merecia passar por aquilo. Que ele era o tipo de pessoa que não valia a pena. Óbvio que eu também terminei com o meu agora ex-namorado. Ele ainda tentou inventar várias desculpas, mas não deu em outra. Eu já sabia, não adiantava mais de nada. Isso já tem alguns meses. E os meus pais e o meu irmão até hoje não se falam. Meu irmão vive falando mal de mim por aí, falando que eu fui traíra, que eu fui falsa, que eu expus ele e tal. Eu me arrependo de ter feito isso? Me arrependo. Mas outra parte minha também fala que ele mereceu por ele ter sido uma pessoa tão traíra comigo. Então, no final de tudo, nessa história, ninguém saiu ganhando. Todos dois saíram perdendo. Eu só fico triste dele ter detonado o amor de irmãos maravilhoso que a gente tinha. Simplesmente por causa de um homem. Mas, enfim, essa é a minha história. Foi isso.